Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Mensagem de número 221, o preço da verdade. Hoje é sexta-feira, 3 de junho do ano de 2022. No livro de 1 Reis, capítulo 22, vai contar a história de dois reis. Por 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, foi visitar Acabe, rei de Israel, que estava conversando com seus servos, dizendo: Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos aqui quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. E ao mesmo tempo, pergunta também a Josafá: vai comigo a peleja? Disse sim o rei a Acabe, e pedindo que consultasse antes, porém, a palavra do Senhor. Estavam ali 400 profetas que confirmaram a vitória, afirmando que Deus daria na mão do rei. Josafá pergunta: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Existe sim, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque só profetiza coisas que me desagradam. E disse Josafá: não fale assim, rei. Micaías, porém, veio à presença dos reis que estavam assentados, cada um no seu trono, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Meu irmão, minha irmã, o mensageiro que foi chamar Micaías o pressionou a falar coisas boas para o rei. Mas Micaías disse: vive o Senhor, o que ele me falar, assim eu falarei. A pergunta foi feita: iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Micaías, com medo, disse que tudo daria certo e a vitória era garantida. Acabe estava desatento, que nem percebeu a profecia a teu favor, e cobra dele a verdade que fosse dita. Na visão do profeta, Israel estava disperso pelos montes, como ovelhas que não tinham pastor. Acabe disse a Josafá: não disse eu que ele não diz coisas boas? Micaías continuou dizendo: agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os profetas. Então Zedequias esmurrou a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti desta forma, desta maneira? Acabe manda Micaías a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e mandou que o prendesse e fosse sustentado com pão de angústia e com água de amargura até que ele voltasse em paz. Era o mesmo que dizer: você está sendo punido a não ter boas refeições, irá comer somente pão e a água será amarga ao lembrar do que fez. Só que o rei Acabe não sabia que estava diante de um homem de Deus que não tinha medo e nem se intimidava mediante uma ameaça, e tinha uma cobertura espiritual de um Deus verdadeiro. Olha aqui, rei Acabe, eu poderia desmentir o que eu falei, mas manterei a palavra que o Senhor mandou falar. A Bíblia afirma que Acabe foi disfarçado na peleja. A ordem do rei da Síria aos capitães dos carros, que eram 32, era: o nosso alvo é Acabe, o rei de Israel. Os soldados sírios até chegaram perto de Josafá, mas perceberam que não era o rei procurado. Meu irmão, minha irmã, Deus tem tuas formas de trabalhar, de corrigir e punir o que não presta. Então o homem armou o arco e atirou sem rumo,
não percebendo que havia ferido o rei Acabe por entre as fivelas e as couraças, morrendo à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E à noite houve uma chamada ao exército, dizendo: cada um volte para a sua cidade. Acabe foi sepultado em Samaria, e lavando o carro no tanque, os cachorros lamberam o sangue do rei. E Josafá começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel, com idade de 35 anos. E 25 anos reinou em Jerusalém. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Ei, meu irmão, Micaías significa quem é como Jeová. Deuteronômio 18, do 20 ao 22, olha só o que fala aos mentirosos e falsos profetas. O profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Mas vocês perguntam a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Você entendeu o que Moisés estava falando aqui àquele povo? Se não acontecer a revelação, se não acontecer a profecia na tua vida, minha irmã, meu irmão, é porque o profeta é mentiroso, porque a mensagem não veio do Senhor, porque as coisas do Senhor acontecem, como foi profetizado pela boca de Micaías, que as ovelhas ficariam dispersas, o povo, os soldados. Aconteceu. Mas qual é o preço da verdade? Micaías levou um murro no queixo e depois acabou sendo jogado numa prisão para comer somente pão e tomar água. O preço da verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, o que é verdadeiro. Verdade é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que está certo. Você está entendendo? Que nós possamos continuar falando a verdade. Mas até que ponto você vai discernir a verdade? É quando vem de Deus, quando você usa as palavras de Deus para mudança de algo. Porque tem muita gente por aí que fala que está usando a verdade, que vai pregar a verdade, mas a verdade deles é a vida de outras pessoas, é a defamação. Tem usado os altares da casa do Senhor para contar a vida alheia, para mandar recado, para desabafar, para vomitar suas raivas e as suas iras em cima do altar de Deus. Mas não podemos deixar de falar a verdade que vem de Deus, a verdade que está na Bíblia, a verdade que Jesus quer que nós sejamos. Um povo verdadeiro, de adoração verdadeira. O único profeta que não se curvou ao dinheiro de Acabe, que não olhou para a fama que Acabe tinha e por aquilo que ele era, e não mentiu para ele para ganhar um lugar reservado ali no palácio de Acabe,
Não mentiu para ele para poder ser privilegiado com os 400, mas ele estava ali para falar a verdade. O que Deus projetou na vida dele, ele falou e aconteceu. Não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, meu irmão. O meu Deus está indo atrás de todos aqueles que te esmurraram espiritualmente. Todos aqueles que te perseguiram, te machucaram, te feriram com palavras agressivas. O meu Senhor está indo atrás deles. E aos poucos você vai vendo cada um caindo do cavalo como fez Saulo, que perseguia o povo de Deus. Quero desejar a você um ótimo final de semana. Segunda-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser, para mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Até lá.